Então a gente começa trabalhando com Policy Layer. Essa é a grande novidade da Checkpoint na R80, que é a capacidade de separar as features aí em camadas e poder gerenciar, poder prover um level granular, né, de features e soft plates para você poder se organizar, criando uma layer só de Firewall, outra layer só de Application Control, uma outra layer só de Content Warners, e você poder ver como que o Checkpoint inspeciona o tráfego quando você trabalha com camadas, é muito importante. Então, basicamente, no nosso laboratório aqui, a gente tem criado uma layer que chama Network e a outra layer que chama App Control, né, controle de aplicações. Para eu ver quais softwares está ativado em cada layer, eu dou um botão direito e clico em Edit Policy, né? Então, essas duas camadas fazem parte de Access Control. E quais blades estão ativas? Se eu passar o mouse aqui, a primeira layer, a primeira camada é sempre a camada de Firewall. E a segunda layer, a segunda camada, ela está controlando aí, ela é responsável por Application e URL Filtering, né? Só relembrando o conceito básico de Policy Order Layer, que seria a camada ordenada, né? Que seria eu ter uma camada aqui e a outra camada logo embaixo. Se eu clicar com o botão direito aqui, editar, o Checkpoint ele faz inspeção do tráfego de acordo com as camadas. Ele vai fazer um top-down, né? Então primeiro ele vai ler a camada de Network, que é a camada de Firewall, e depois, logo em seguida, ele lê Application Control. Eu preciso ter pelo menos uma regra que dê match aqui na primeira layer, para que a segunda layer seja processada, para que ele analise a segunda layer. Então, vamos analisar aqui o que tem aqui nessa camada. Na primeira camada eu tenho aqui a regra de saída, né? Essas redes elas vão poder sair para a internet utilizando o protocolo HTTP, FTP e HTTPS, né? Provavelmente essa vai ser a layer que vai dar match quando o meu usuário tentar sair para a internet. Então ele bateu aqui nessa regra número 6. E aqui eu já começo a controlar URL e aplicação. Então a regra número 1, categoria Spyware Anonymous, que seria a parte de VPN, Botnet, P2P, Facebook, Skype e WhatsApp File Transfer. Eu vou bloquear. Também vou bloquear Media Streams, que seria a parte de YouTube, tudo que for stream. E o restante eu vou permitir. Então eu bloqueio a partir dessas duas regras e todo o restante eu permito. Como eu valido isso? Eu posso vir aqui em Logs and Monitor, né? Eu já estou recebendo bastante log aqui. Vou atualizar o log. E aí eu vou acessar meu host. Beleza? Esse é meu host. E aí eu posso acessar, por exemplo, www.youtube.com. Recebi uma tela de bloqueio, provavelmente ele foi bloqueado na regra de Media Streams. Eu sei que tem outra regra que bloqueia VPN, então eu vou acessar o site da... Vamos ver aqui algum site VPN Access. Tentar acessar algum site que contemple VPN. Bom, esse site aqui já me bloqueou. Vou tentar acessar mais um. VPN Free Access. Um VPN. Vamos ver se ele vai me bloquear. Free VPN. Cadê? Open VPN. Ele me bloqueou. Beleza. Como que eu vejo os logs? Vou vir aqui, vou em Carries, ele tem algumas carries pré-definidas. Aqui na parte de acesso eu vou clicar aqui em Application Control. E posso fazer um filtro também, baseado na máquina que originou esse tráfego. Então ele já pegou um log aqui.
Se eu clicar duas vezes, ele me mostra aqui. Ele foi bloqueado por categoria. Private Internet Access, provavelmente foi a questão da VPN. Ele fez inspeção de SSL. E quais regras deram match? Acho que aqui é a coisa mais importante que a gente gostaria de ver. Ele passou pela primeira camada, que é a camada de firewall, bateu na regra 6 e depois foi bloqueado na regra número 1 da segunda camada, que é de Application Control. Ou seja, vou clicar aqui na regra 6. Se a gente for analisar como funciona as policy layers, né? Order layer, que é o conceito de policy ordenada, camada ordenada, eu precisava de pelo menos uma regra aqui para fazer um match, né? Então eu tive essa regra, que ela deu um match, beleza. Se essa regra deu match, ela vai para a próxima camada, que é Application Control. E aqui ele deu match na regra de número 1, que é Blocked Bad Stuff. E aqui, provavelmente, ele deu regra aqui em Anonymizer, que seria o acesso VPN, e ele fez o bloqueio. Então ele mostra aqui qual camada ele permitiu, deu Action Accept, e qual camada ele bloqueou aqui. Então fica claro aí a função das camadas, né?